Você sabia que erros no planejamento ou até nem planejar a sua obra de Light Steel Frame pode fazer você desperdiçar milhares de reais? Pois é, nesse vídeo eu quero te apresentar os possíveis erros que você pode cometer ao não planejar ou planejar de forma errada a sua obra em Light Steel Frame. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 47 e nessa aula eu quero te apresentar a ideia de como não gastar mais do que você precisa na sua obra de Light Steel Frame. O primeiro ponto é o entendimento sobre o verdadeiro custo de uma obra em Light Steel Frame. Se você está planejando construir a sua casa, cuidado! Eu vejo muito acontecer de você ter um projeto arquitetônico básico, um projeto arquitetônico já não tem muita informação, e aí você vai para empresas que trabalham com kits de vendas de materiais de steel frame e pedir orçamentos. Mas cada empresa vai orçar seus materiais de uma forma. Uma vai considerar algumas placas, outra vai considerar outras placas, que são as placas que elas mais trabalham ali, que tem mais parceria com a indústria, e vai fazer o seu orçamento. Só nessa diferença de composição de materiais do steel frame de uma empresa para outra já tem uma variação enorme. E se você está indo por esse caminho, você não sabe comparar o que uma está considerando, o que outra está considerando. E aí às vezes você vai escolhendo simplesmente por preço e não pode ser bem o que você quer para sua casa quando você escolheu a sua casa em Light Steel Frame. E não, essas empresas não vão te dar consultoria gratuita, não vão especificar os materiais da sua casa realmente de forma personalizada. Para especificar os materiais tem que fazer análises junto com a arquitetura, análises com a posição, com o local onde que vai ser a sua construção, para realmente personalizar a composição dos materiais da sua casa. Então, muito cuidado. Além disso, cuidado com o custo por metro quadrado. Eu sempre falo, quando você vem para comprar uma casa de steel frame, você não vem para comprar só aço e placas. Você vem para comprar a sua casa com os acabamentos prontos ali para você no máximo só comprar sua cama, levar suas roupas e mudar para casa nova, né? Então, cuidado com esses custos por metro quadrado, porque também te dá falsas esperanças do custo real da sua casa. Custos por metro quadrado, normalmente, principalmente quando a gente começa a falar de custos mais baixos ou custos só da parte cinza, tem muitas etapas que estão desconsideradas nesses custos. E aí, quando você começa a construção, pode até acertar essa etapa com esses custos, mas aí depois tem mais um tanto de custos ainda para você finalizar a sua casa e você não preparou. Você achou que era um custo de um revestimento, uma lata de tinta, mas não é bem isso. São muitos detalhes, são muitas etapas além da parte cinza de uma construção para você ter realmente o custo da sua construção e o custo real. Por isso que eu sempre prego, hoje eu não acredito fazer uma construção sem ter um estudo de viabilidade financeira. É ele que vai dar o norte. A gente consegue separar todas as etapas da obra e destinar custos e separar custos para cada etapa para a gente ter clareza sobre a informação de quanto a gente quer investir. A partir do momento que a gente não faz isso, a gente fica à mercê. Por mais que você pegue o orçamento, vai orçar com a empresa, já aconteceu isso também, o cliente chega, não, quero uma obra por empreita, quero o orçamento completo da obra. Nenhuma empresa, para passar proposta, ela vai detalhar a sua obra linha por linha, informação por informação. Ela vai usar dados de outras obras e vai botar várias margens ali de segurança, porque ela não vai debruçar, porque ela não tem certeza que ela vai fechar essa obra. Então, é perda de tempo, sendo bem sincero, é perda de tempo a gente debruçar sobre o orçamento que a gente nem sabe que vai fechar. Então ela vai passar uma proposta com dados de outras obras. Então essa proposta tem várias margens de segurança e isso vai elevar o custo. No final, mesmo que você feche, você está fechando com muita margem de segurança. Então é muito mais seguro você fechar. Se você já tem todos os projetos, fechar um orçamento executivo, para alguém fazer um orçamento executivo, você tem um parâmetro de comparação com as propostas das empresas. Ou se você ainda está no prazo de projeto arquitetônico, fazer um estudo de viabilidade financeira, que aí ele também vai te dar um parâmetro de tudo que vai vir para frente, de todas as decisões. Ou se você precisar alterar o projeto, você altera o projeto já no início, que é muito mais barato, diminui, se for o caso de diminuir o projeto, porque está ficando acima daquele que você pretende investir, então você faz tudo
de forma mais controlada. Segundo ponto, como planejar corretamente e evitar gastos extras. Projeto. Você quer construir em steel frame e não quer pagar por projeto bem feito? Não venha construir com steel frame, que é o primeiro passo e que vai guiar todos os passos para frente de você gastar mais na sua obra. Projeto é investimento. Hoje, os projetos que a gente faz para steel frame, a gente consegue mergulhar realmente no projeto e analisar todas as possíveis interferências que vão ter. Se a gente não faz isso, chega na obra, vai ter as interferências. Imagina, todos esses aços, um aço perto do outro, quantidade de interferências pode ter se você não fazer os projetos conversarem entre si. Então a gente precisa de fazer a compatibilização dos projetos também. Além disso, nessa fase de planejamento, a gente vai decidir todos os materiais junto com a fase de projeto. Então a gente vai definir todos os materiais e nem sempre o material mais barato vai ser o melhor para sua casa. A gente tem que pensar numa construção, eu acho que uma construção é um investimento muito alto para a gente simplesmente fazer o que a gente quer e depois buscar alternativas genéricas de materiais para construir. E daqui 5 anos, que seja, a gente vai ter que começar a fazer alteração desses materiais, ficar tendo que manutenção, porque é um material genérico e a vida útil dele é muito baixa. Talvez a gente tenha que começar a pensar se não é melhor a gente diminuir o tamanho das casas, já que construir não está mais muito barato, e pensar em escolhas a partir dessa diminuição da casa, escolher materiais melhores que vão trazer uma durabilidade maior para a casa. E aí não em 5 anos, e aí talvez em 20, 25, 30 anos você vai ter que fazer essa manutenção. Ou dependendo do material, se você realmente tiver uma escolha assertiva e realmente tiver um planejamento, um material que pega uma madeira natural, você consegue ir tratando ela, um piso de madeira, um fogo de madeira, você consegue ir tratando ele e vai ficar aí por muitos anos. Vai ficar para os seus filhos, netos, assim sucessivamente. Agora, se a gente vem para materiais artificiais, menos de 10 anos você já está tendo que trocar, e com investimentos altos, que também não são materiais baratos ainda. Materiais que têm também um valor alto, claro que não é o mesmo de uma madeira natural, mas tem um investimento alto e em pouco tempo você tem que estar trocando de novo. Então eu acho que a gente precisa de começar a pensar sobre isso, porque construir não está barato. Eu vejo muito as pessoas fazendo projetos com casas de tamanhos maiores do que aquilo que ela realmente pode investir. E aí, a partir de que fez o projeto, quer encontrar jeitinho de construir, mas não é bem assim. A gente precisa de ter mais o pé no chão e fazer aquilo que a gente realmente quer, mas com escolhas melhores para a durabilidade dessa construção. E aí, outro ponto aqui dessa fase de planejamento é aquilo que eu falei, de não pensar só no custo por metro quadrado, não pensar só no custo de fase cinza, pensar nos custos da obra completa, em todos os custos complementares, fundações, acabamentos, acessórios, caso sobrado, guarda-corpo, impermeabilização, escada, tudo são itens que às vezes podem ter um valor agregado alto, esquadrias, e que, se não bem planejados, a gente vai gastar e não vai ter boas escolhas depois. E aí, para a gente gastar mais, a gente tem os maiores vilões do orçamento em steel frame. Primeiro, alterações durante a obra. Esse eu diria que realmente é um vilão muito grande, porque a gente está tratando de um método construtivo industrializado e que, com certeza, se você está pensando em construir steel frame, é por uma das principais vantagens, que é a velocidade. E a partir do momento que a gente não planeja corretamente a obra, faz bons projetos, e aí faz projetos de qualquer forma, a hora que está lá construindo, você vai querer fazer alterações no projeto. E aí a gente já vai começar a perder a principal vantagem, que é a velocidade. E é realmente triste, porque a gente trabalha com steel frame, por mais que seja mais rápido, quando a gente começa a enrolar com a obra, a gente sabe que está ali muito mais rápido que uma obra de alvenaria, mas se começa a enrolar, a gente vê ali que daria para ser mais rápido, vai gerando uma angústia em todo mundo, nos prestadores de serviço, na gente que está gerenciando, no próprio cliente, porque vê a estrutura sendo montada muito rápido, o plaqueamento é muito rápido, e aí a hora que começa esse tipo de interferência por alteração, todo mundo desanima, e aí o tempo, não é só o tempo de fazer alteração, é o tempo de todo o processo.
Principalmente porque em questões financeiras nunca é justo para ninguém essa questão de uma alteração. E normalmente o prestador de serviço é o que fica como injusto, porque ele nunca consegue cobrar o valor exato, porque aquela alteração vai refletir no serviço dele. Então gera uma insatisfação e consequentemente o tempo ali é muito maior. Outro ponto que eu comecei falando, escolha de fornecedores sem critério. A gente precisa de ter critério para a escolha de fornecedores do steel frame. Se a gente vai fazer uma casa de steel frame, o projeto tem que dizer quais placas que vão ser utilizadas, qual isolamento que vai ter na parede, qual isolamento que vai ter na cobertura, todos os materiais, porque o seu projeto tem que ser pensado para o steel frame. Eu quero, com essa série de vídeos, pelo menos quem me acompanha entenda que não dá para fazer qualquer projeto arquitetônico para steel frame e depois ficar com adaptações. Não, o projeto já tem que nascer para o steel frame, já escolher os materiais. O projeto já tem que nascer para a alvenaria, já fazer as análises de alvenaria. Como que a gente faz uma análise térmica se a gente não sabe qual que é o material que vai na parede? E para a gente fazer a análise térmica, aí a gente vai escolher os materiais. Então, não tem como. Então, se o projeto não foi pensado, então não existe nenhuma análise térmica. Consequentemente, você tem que rezar para ter um isolamento térmico na sua parede. Porque às vezes só o material não vai fazer milagre. Então você vai ter que contar com a sorte. E dificilmente a sorte vai ajudar quando a gente está fazendo coisas erradas. Outro ponto, vilão, que a gente tem que ter cuidado com orçamentos muito baratos, com orçamentos com discrepância muito diferente, muito grande de uma empresa para a outra, é com escolha de materiais fora de padrão. E aqui eu acrescento também mão de obra. Cuidado com se achar que está na vantagem, uma empresa que está cobrando muito caro. Eu já presenciei isso também, o cliente reclama que um fulano está cobrando muito caro, encontrei um por tantos reais. Material também acontece a mesma coisa, mas cuidado. Às vezes parece bobeira, parece besteira, a brincadeira do barato sai caro, mas é a pura verdade, em construção mais ainda. Às vezes um 10 mil, um 20 mil que tem diferença de uma empresa para outra é o que a empresa vai te dar de paz durante a obra, porque ela vai estar executando o serviço ali correto. E aí essa paz vai se refletir no tempo que ela vai estar executando no tempo correto, porque ela está cobrando o valor para ela correto. E aí o serviço vai estar correto. E agora, se você contrata um mais barato que está achando que esses 20 mil vai fazer diferença, ele vai demorar mais, vai ter gente, chamar de gente estranha, esquisita ali na sua obra, que às vezes você com a sua esposa vai ter receio de ir na obra ali, porque o pessoal não tem a cara muito boa, porque é o que o cara consegue pagar para ir para trabalhar na sua obra. A obra vai demorar mais, porque esse pessoal não tem capacidade, não tem ferramentas, não tem investimento em ferramentas para fazer no prazo, por mais que ela fale que faz, não vai fazer, vai demorar mais. E a chance de ter um serviço mal feito é muito grande. E aí você contar os custos de atraso, esse sentimental que não dá para mensurar em custo, e essa questão da qualidade do serviço, às vezes você vai gastar muito mais que 20 mil para corrigir tudo. Então a gente precisa de ter essa consciência sobre isso. E outro ponto, a falta de planejamento da obra em si. Uma obra de steel frame é rápida, mas a gente precisa de sequenciar as etapas de forma correta. Hoje eu entendo que o sequenciamento, a conferência das etapas, quando que vai entrar as etapas, são vários momentos da obra, muitos serviços são feitos ao mesmo tempo. Então, quando vai entrar cada um desses serviços ao mesmo tempo, é crucial para uma obra de steel frame que não vai gastar mais. Porque o planejamento e depois o controle é crucial para a gente não gastar mais na obra, não gastar com custos indiretos. Aqui a gente fala também de gastar custos indiretos, às vezes são os custos ocultos que a gente não vê, de custos que a gente está consumindo mensalmente e a obra está demorando mais, por mais que a gente não está tendo um gasto a mais ali com mão de obra e material direto, mas a gente tem que estar tendo gasto com alguns consumos, alguns aluguéis que a gente está tendo mensal. Então é muito importante esse planejamento das etapas corretamente para que isso não aconteça. E aí as estratégias para a gente economizar na obra sem perder qualidade. Muito importante a comparação de orçamentos, e quando a gente fala de comparação de orçamentos, não é comparar
para encontrar aquele que é mais barato, encontrar aquele para entender a logística, entender como ele está se portando ali. A gente tem o feeling de entender com o fornecedor do tipo de loucura que ele está fazendo, de às vezes ele prometer algo que parece que é impossível de acontecer. Então a gente tem que ter bastante ciência, mesmo que a gente vá por esse caminho, ter algumas formas de nos resguardar para a gente não sair no prejuízo. Hoje a gente também tem na empresa a parte de lições aprendidas, né? A gente fica bem atento com isso com o fornecedor, que às vezes o fornecedor promete, mas aí chega na hora tá acostumado a dar desculpas, né? Então a gente tem que criar algumas formas de nos resguardar contra isso e principalmente financeiramente, né? Porque sempre o nosso prejuízo vai ser financeiro com atrasos. Então a gente precisa de controlar muito bem isso e entender qual que vai ser o melhor custo-benefício quando a gente for comparar os orçamentos. Outro ponto, compra programada. Aqui, antes de começar a obra, na nossa fase de pré-obra, a gente cria também um cronograma de aquisição de materiais. A partir do cronograma que a gente tem da obra, a gente sabe o momento que cada material precisa estar na obra. Normalmente 2 dias antes, né, para não ter problema, 2 dias antes de começar a fazer o serviço, para o pessoal já conferir, ver se não tem problema. A depender do canteiro, se for um canteiro com mais espaço, a gente pode botar por 5 dias antes, fazer mais tranquilidade. Vai tudo depender do espaço do canteiro também, para a gente não encher o canteiro de materiais. Então, a partir desse cronograma, a gente vai fazer o cronograma de aquisição de materiais, para a gente saber exatamente quando a gente precisa de começar as cotações e qual que é o prazo para a gente máximo de fechar a partir do tempo que cada empresa vai ter de entrega do material. Então, a gente cria esse cronograma que é extremamente importante para o controle da obra, para a gente não ficar atrasando com a entrega de materiais. Outro ponto, aqui falando de novo, para economizar e perder qualidade, é mão de obra. Falando de novo da mão de obra qualificada, hoje eu digo que é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer para uma obra. Mão de obra não é a mesma coisa. Se tem diferença de preço grande ou mais barato, não funciona. Mesmo que tenha feito tantas obras, se a gente tem mais opções que está diferenciando o preço, às vezes aquela obra, essa pessoa que está cobrando mais barato não está preparado. A não ser que tudo tem situações, a não ser que essa pessoa está tirando o lucro dela, está diminuindo ganhos dela, porque, sei lá, ela viu uma oportunidade na sua obra ali. É uma das únicas formas de uma empresa cobrar mais barato para fazer a sua obra. Tirando isso, para ela prestar o serviço corretamente, com ferramentas, com equipe boa, no prazo correto, com qualidade do serviço, tem preços justos e preços justos do mercado. Então, se tem 2, tem 3 cobrando um preço e outro cobrando muito mais barato, cuidado, não vai ser vantagem, não se vanglorie por isso, porque amanhã com certeza você vai cair do cavalo. E outro ponto para a gente economizar sem perder qualidade é pensar em soluções eficientes. A gente falando de uma obra de steel frame, eu acho que o ponto principal que às vezes as pessoas negligenciam, vendem, mas no fundo estão negligenciando e não estão aplicando, é a questão de, por exemplo, a parte de isolamento térmico, eficiência energética. É vendido, mas não é pensado. Então, se não é pensado, aquilo que você está achando que está fazendo, no final você está perdendo dinheiro. Então, o steel frame potencializa essa questão de isolamento térmico, isolamento acústico, mas precisa de ser planejado para você realmente ter um investimento inicial e depois, por ter um custo-benefício bom, em médio e longo prazo aí você ter um retorno financeiro, porque você tem uma casa mais eficiente energeticamente. E aí a gente tem os erros comuns e como evitá-los, né? Primeiro, comprar materiais em excesso ou insuficientes, gerando desperdício ou atraso. Isso aqui como a gente controla? Primeiro, projetos bem feitos, projetos detalhados, que vão gerar uma lista de quantitativos de materiais de acordo com esses projetos. A partir disso, a pessoa que está gerenciando a sua obra vai coletar essa lista de materiais, conferir antecipadamente junto com o prestador de serviço, que às vezes tem algum acessório específico que ele precisa ali para prestação de serviço, e vai ter controle fazendo o pedido de todos esses materiais corretamente. Agora, se você não faz um projeto bem feito, não tem uma lista de materiais, e aí você vai depender lá do prestador de serviço que está executando sua obra para te fazer a lista de materiais. E aí eu vou ser bem sincero, o prestador de serviço não está ganhando para fazer a lista de materiais. Ele está fazendo um favor. Só que é um favor bem meia boca. Ele diz que é um favor, mas é um favor bem meia boca. Mas
não julgo ele não tem responsabilidade, ele não está ganhando por isso. E ele vai te fazer uma lista de materiais sempre sobrando ou sempre faltando, dependendo. Tem as duas tipos de índole de prestador de serviço. Tem o que gosta de pedir faltando e tem o que gosta de pedir sobrando para não atrapalhar o serviço dele. E aí você vai viver nisso semanalmente ou diariamente, dependendo do momento da obra. Outro ponto, não considerar custos indiretos, projetos, documentação, fretes de materiais, aluguéis de equipamentos, são muitos custos a mais que a gente tem de custos indiretos, que às vezes se você não estimar alguns valores, você pode ter uma surpresa muito grande no final da obra. E além disso, a gente é importante ter uma reserva de contingência. Possíveis imprevistos podem acontecer na obra, querendo ou não, são muitos itens, alguns itens podem ter sido esquecidos na obra, então é importante ter uma margem de segurança para a partir do orçamento executivo para ter um valor máximo mesmo que pode chegar a essa obra, com todos os itens levantados e ainda mais uma reserva de possíveis problemas ou itens a mais que a gente vai considerar ali na obra para não extrapolar desse valor. Com tudo isso, eu tenho certeza, você vai ter total controle da sua obra, e sua obra que era para ser um pesadelo vai ser muito mais tranquila. Não vou dizer que vai ser paz, mas que vai ser muito mais tranquila do que se você não fizer tudo isso conforme eu tô te passando aqui. É um segredo isso tudo, isso, na verdade não é bem um segredo, é tudo isso porque a gente já passou. A gente tem 5 anos de empresa e às vezes a gente entrava numa obra simplesmente ali, vai dar certo, vamos conseguir fazer de uma determinada forma, mas não dá, chega um ponto que é limitante, tem vários fatores envolvidos. Então se a gente, aqui igual hoje a gente posiciona, se a gente não organizar tudo antes, é melhor pra gente ter que fazer a obra, porque a gente não vai conseguir controlar, a gente não vai conseguir organizar a informação. Vira uma série de problemas ali que não adianta a gente estar ali como gestores da obra que a gente não vai conseguir resolver. Então, esse é o caminho que a gente acredita que realmente funciona para, primeiro, a gente como prestador de serviço ter total segurança para prestar o serviço e, segundo, você que está investindo o valor mais alto aqui no negócio vai ter muito mais segurança, muito mais tranquilidade, vai ter o controle da sua obra se você fizer tudo isso que eu estou falando. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários a sua opinião, se faz sentido. Se você já começou a pensar na sua obra e aí já caiu em algum desses erros aqui, então não hesite, entre em contato com a gente para a gente já ajustar a rota aí, te ajudar a planejar toda a sua obra. A gente faz esse planejamento, projetos, toda essa parte pré-obra, a gente faz para qualquer lugar do Brasil, a gente consegue fazer. Só o entendimento que a gente vai ter que fazer reuniões online, mas hoje em dia é total bem tranquilo. A obra a gente faz só para a região de Sorocaba, mas particularmente eu acredito muito mais a gente resolver o pré-obra, pensar tudo antes, que a obra depois tem até o leque de opções para sua obra você vai ter maior se a gente organizar tudo isso antes. Agora, se você não organizar, a obra realmente, para conseguir fazer, são poucas empresas. E aí eu diria que são empresas grandes que vão ter estrutura para suportar e, consequentemente, vão ser investimentos maiores. Então, cuidado, pense bem, planeje, que com certeza você vai ter sucesso na sua obra Light Steel Frame. Light Steel Frame é sensacional, ele potencializa muitas coisas quando a gente faz da forma correta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, compartilhe com quem você conhece que está planejando construir em Light Steel Frame, siga a gente também nas redes sociais, @VicaEngenharia. Um abraço e até o próximo vídeo.